Olá! Vamos falar agora na nossa live para se amar sobre as origens da sensação de desmerecimento. Se tem uma origem, tem uma causa, não existiu sempre, né? Algo que começou em algum dado momento aí da nossa vida, a gente começou a se sentir desmerecedor. E eu vou falar para vocês rapidinho sobre as origens e depois a gente vai desenrolando aí o assunto. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai perceber que essa sensação de desmerecimento não é algo natural, né? Porque, por exemplo, todos os seres, eles se expressam totalmente como eles são, na sua potencialidade, de forma total. O que eu tô querendo dizer? Que, por exemplo, uma flor vai desabrochar com a sua maior potência e ser o mais bonita possível e não vai pensar em se comparar com as outras e não vai pensar que não merece desabrochar tanto assim, ou ser tão bonita tanto assim, ou chamar tanto atenção assim. Ela não vai pensar que ela pode estar incomodando alguém em ser assim. Não, todos os seres da natureza se expressam na sua maior capacidade de expressão. São o que eles são, totalmente, com toda a potência. E nós, seres humanos, somos assim também, mas enquanto a gente é bebê. Enquanto a gente é bebê, a gente não tem essa sensação de desmerecimento. A gente se agarra com toda a força, a gente tem esse reflexo de se agarrar. Para quê? Para se proteger, para ser acolhido, para se manter quente, para se manter no colo da nossa mãe, daquele que nos protege. E a gente tem esse reflexo, que é um reflexo de autoproteção. A gente não pensa, acho que eu não mereço ser acolhida, eu não mereço colo, né? Isso é algo que a gente vai aprendendo depois, de acordo com o desamparo que a gente sente. Então, naturalmente, um bebê, por exemplo, se agarra ao seio da mãe e suga e se alimenta e não pensa nem se está machucando, né? Não tem essa noção, não tem mente. Enquanto a gente é bebê, a gente não tem os nossos pensamentos formados, a gente não tem um sistema de pensamentos formados, a gente não tem uma mente atuante, a gente simplesmente reage aos nossos instintos, às nossas necessidades, sem se sentir desmerecedor. Porque essa sensação de desmerecimento vem dos nossos pensamentos, ela vem de pensamentos que a gente aprende a ter e que não são naturais. Porque na natureza nenhum ser se sente desmerecedor. Ele apenas se integra e é o mais sincero possível, é mais quem ele pode ser totalmente, sem ficar com essa sensação. Essa sensação ela é ruim porque o que ela faz? Ela faz com que a gente... Imagina se um bebê se sente desmerecedor, ele não vai se agarrar mais, não vai se proteger, não vai sugar, não vai mamar, não vai sobreviver. Então, quando a gente se sente assim, a gente se desconecta da vida. E a gente se desconectando da vida, a gente enfraquece. Não é o melhor que a gente pode ser, a gente não é nós mesmos, a gente não consegue se expressar totalmente, a gente não consegue se conectar com as outras pessoas e a gente não consegue crescer e fazer acontecer tudo aquilo que a gente mais almeja, mais sente vontade de dentro do nosso coração. Então, essa sensação que a gente tem, ela não é percebida de cara. Ninguém fala assim, eu sofro de sensação de desmerecimento. Não, as pessoas geralmente falam, eu sofro com a minha baixa autoestima, ou com a minha autoestima fraca, eu não tenho amor próprio. Mas todo mundo que sente uma baixa assim na autoestima tem essa sensação de que não é merecedor. E eu vou falar pra vocês por quê. Quando é que a gente percebe que a gente tem essa sensação? Quando tem certas situações na nossa vida que acontecem com uma certa recorrência e a gente percebe que a gente se sente assim. Por exemplo, pessoas em situação de exposição que sentem muita vergonha, se bloqueiam, às vezes não conseguem, por exemplo, não conseguem alcançar uma promoção no trabalho ou se desenvolver profissionalmente porque se sente assim desmerecedor. E daí isso dá vergonha, dá
problemas de comunicação, de falar em público, e aí a pessoa percebe que ela tem essa sensação. Outro momento em que uma pessoa percebe que tem a sensação de desmerecimento é quando ela tem esses bloqueios profissionais, ela não consegue se desenvolver, quando tem algum padrão recorrente na vida dela, às vezes de um relacionamento ruim, porque como ela não se sente merecedora, ela vai estar com uma pessoa que ela também não considera assim tudo isso. E às vezes é alguém que não lhe faz bem, né, que não a trata bem. Então ela acha que ela não pode estar ali com aquela pessoa legal, parceira, que a valoriza. E aí ela tá sempre em situações que ela tá se sentindo em desvantagem, desfavorável, ela tá se sentindo desvalorizada. Outra forma da gente perceber que a gente tem essa sensação de desmerecimento, que é muito ruim, porque nos enfraquece e não faz com que a gente se expresse como a gente é na vida e faça acontecer aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, é através da procrastinação. Se você vive procrastinando coisas que são importantes para você, você está se auto-sabotando. E geralmente isso ocorre porque você não se sente merecedor. Mas vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma coach, eu tive várias, né, que tinham isso, mas uma delas, por exemplo, ela bloqueava o desenvolvimento profissional dela, bloqueava não só o sucesso profissional, mas também o fator financeiro, ter muito dinheiro, né, com o desenvolvimento natural do negócio dela, porque ela achava que ela não merecia tudo de bom, que ela tinha que escolher. Então ela escolhia ter saúde, ter bem-estar, estar com a família ali, tudo bem, com saúde todo mundo, do que ter muito dinheiro e de repente perder tudo. Então ela tinha a sensação de que não merecia tudo de bom. Ela tinha essa crença de que não se pode ter tudo nessa vida. Essa é uma crença aí muito familiar. Você deve sentir ela de forma familiar aí, porque é uma crença social. É algo que a maioria das pessoas na nossa sociedade acredita. Então, além da gente, lá na nossa infância, aprender a se sentir desmerecedor de acordo com as respostas que a gente tem das outras pessoas, por exemplo, a gente não foi acolhido quando a gente estava sentindo frio, fome, desamparo, e aí a gente começou a pensar que a gente não merecia aquilo. A gente também, lidando com as outras pessoas, se relacionando com as outras pessoas, a gente também tem isso reforçado. Então é difícil da gente perceber que isso não é uma coisa normal, que não é uma coisa boa, natural, porque a maioria das pessoas tem isso também. Ah, é verdade, né? Você não se sente forte o suficiente ou bom o suficiente, eu também não. Então é algo que acaba sendo reforçado pelo que os outros passam pra gente. A gente bloqueia o fluxo de tudo que é bom porque a gente acredita que a gente não merece. Porque se a gente for perceber, né, ter coisas, por exemplo, com relação a dinheiro, não tem a ver com merecimento muito, né? Porque senão não ia ter tanta gente corrupta com o bolso cheio. Tem a ver mais com a gente bloquear o fluxo das coisas boas pra gente. Então, quem não bloqueia vai ter. A abundância é para todos. Agora, para quem não se sente merecedor, ela não chega realmente, ou ela fica bloqueada, ou ela não flui. Então, falei para vocês, a maioria também sente, né? E essa sensação de desmerecimento é muito comum, porque essas crenças de merecimento permeiam toda a nossa sociedade, né? A gente tem a sociedade que prega muito a meritocracia, né? A questão do mérito, você precisa merecer para ter, você precisa batalhar para você conseguir, você precisa fazer por merecer, você precisa conquistar os seus direitos, né? Sendo que naturalmente a gente deveria ter os nossos direitos respeitados, né? As nossas necessidades respeitadas. A mulher, por exemplo, foi votar há pouco tempo na história, né? Porque acreditavam que a mulher não era merecedora desse direito.
O casamento, por exemplo, até hoje em muitas culturas, a pessoa não tem esse poder de escolha. Não se acredita que as pessoas merecem escolher com quem elas vão se relacionar amorosamente durante o resto da vida. Mas a sociedade está se desenvolvendo e o nosso poder de escolha está aumentando, a realidade vem mudando muito, mas essa sensação de desmerecimento ainda ocorre muito, né? Porque a gente viveu muito tempo nessas situações em que a gente realmente não tinha acesso, não merecia, a maioria acreditava que a gente não merecia, às vezes quem era escravo nascia escravo e morria escravo, por exemplo, então isso é muito forte, porque são séculos e séculos de crenças de merecimento, e a gente precisa se despojar disso tudo, né? E mudar não só no plano da realidade, mas no plano mental, para que a gente se sinta merecedor, se fortaleça e não fique bloqueando o fluxo das coisas boas pra gente. As nossas boas ações, as nossas boas recepções daquilo que é natural, que a gente faz e tem o retorno. E vamos lá, né? O discurso de fazer para merecer ainda é muito forte. Às vezes a gente bloqueia o que a gente recebe naturalmente, por direito, porque é um resultado de uma ação nossa, né? Porque a gente acha que não é bom o suficiente para merecer. Isso tem muito a ver também, gente, com o perfeccionismo, né? Quem teve pais perfeccionistas geralmente é perfeccionista e também bloqueia as coisas boas quando acha que não fez o melhor que pôde fazer, quando acha que não fez perfeito, sendo que é uma grande ilusão isso tudo, né? Porque a gente não é perfeito, a gente está aqui para se aperfeiçoar e se a gente for esperar a perfeição, a gente vai bloquear tudo e não vai se tornar perfeito e não vai se aperfeiçoar, não vai se desenvolver mais, porque é nos fracassos também que a gente aprende muita coisa, né? E que a gente se supera muito, lidando com as perdas. Quantas pessoas você conhece que dizem frases como eu desisti porque não ia dar mesmo, não é pra mim, ou aquele trabalho ia me cobrar muita responsabilidade, achei que não ia valer a pena, assim, acaba procrastinando, pondo pelo em ovo, vendo o problema onde não existe. Ou num relacionamento, por exemplo, ele me trata mal, mas eu prefiro estar com ele do que sozinha. Ou N frases que denotam que as pessoas estão procrastinando, buscando um perfeccionismo e no fundo acham que se boicotam, bloqueiam porque sentem lá no fundo que não merecem. Então preferem bloquear de antemão. Sabe aquela coisa? Eu prefiro me relacionar com alguém que eu sei que me ama do que com alguém que eu não tenho certeza, porque eu não quero correr o risco de perder, de ser desvalorizada, Então, às vezes é por causa dessa sensação aí de desmerecimento que a gente acaba fazendo escolhas pelo que não é tão legal pra gente assim, por algo que é mais certo, mas ao mesmo tempo não faz o nosso coração vibrar, né? Não é aquilo que a gente realmente ama e que a gente realmente tem vontade de fazer acontecer na nossa vida. Por trás dessas frases aí que eu falei como exemplo, que denotam uma sensação de desmerecimento, estão crenças muito profundas e muito piores, porque uma coisa é o que as pessoas falam, né? Outra é o que elas pensam. E as pessoas falam coisas muito mais leves, geralmente, do que aquilo que elas pensam. Se elas falam, por exemplo, que eu achei que não ia valer a pena, então eu já desisti agora. Na verdade, ela pode estar acreditando, ela pode ter essa crença de que ela acredita que ela não é capaz, que ela não é boa o suficiente, que ela não é inteligente o bastante. Ela pensa assim, eu sou fraca, eu não sou inteligente o bastante, há pessoas mais brilhantes que eu, mais bonitas do que eu. Sempre numa base de comparação, percebe? Então, se eu não mereço, é porque alguém merece. Então, essa é a ideia errada do merecimento que a gente aprende na nossa sociedade, da meritocracia, da competitividade, né?
Só que é muito injusta, é muito errada, porque cada um é diferente. Todos somos únicos e cada um tem o seu potencial de contribuição para o mundo, né? Essas crenças de que você tem que fazer para merecer, você tem que mudar para merecer, você tem que se esforçar mais. Claro, a gente precisa se esforçar mais, mas naquilo que é importante pra gente. E a gente tem que fazer porque o próprio fazer nos traz alegria, né? Mas todas esse ataque com essas crenças que existem aí na nossa sociedade minam a nossa capacidade de fazer, nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de contribuir, a nossa capacidade de se expandir, de transbordar, de fazer o nosso melhor. As pessoas não têm clareza desses pensamentos, né? A gente precisa, às vezes, fazer um mergulho aí no nosso autoconhecimento para conseguir descobrir essas crenças. As crenças são sempre muito inconscientes. A gente acaba indo da superfície lá, fazendo um mergulho lá dentro para a gente encontrar esses pensamentos base aí, essas regras mentais que a gente tem, esses pensamentos fixos que a gente chama de crenças, que é por onde a gente faz acontecer a nossa vida, né? É sobre elas que a gente atua, que a gente se comporta, que a gente se comunica, que a gente faz acontecer. Por isso que é tão importante a gente questionar as nossas crenças e ver se realmente elas estão nos servindo ou se elas estão nos bloqueando, nos limitando. Então, como a gente não tem clareza, né? Se a gente não faz esse trabalho de autoconhecimento profundo, fica só essa sensação. A gente sabe que tem essa sensação de desmerecimento, a gente às vezes é posto à prova na vida e a gente percebe aí as nossas vergonhas, os nossos medos, os nossos bloqueios, mas o que está lá no fundo são essas crenças, né? Se você tem uma autoestima baixa, se você aceita coisas ruins na sua vida, com certeza você tem essa sensação e isso foi aprendido em algum momento lá atrás na sua vida e foi reforçado pela nossa sociedade aí que tem muito esses pensamentos, esse discurso de meritocracia, de você precisa mudar, não dá pra você ser quem você precisa ser diferente. E aí, depois que a gente deixou de ser bebezinho lá, em que a gente não tinha essa sensação de desmerecimento, a gente aprende a acreditar em muitas mentiras, né? De que, por exemplo, a gente não merece tudo de bom que a vida tem pra dar. E daí a gente começa a se comparar com os outros, porque os outros são o nosso referencial, né? Na escola acontece muito isso, de ter aquele que é o popular, aquele que é o inteligente, aquele que é o bagunceiro. E daí a gente está sempre se comparando, a gente aprende a se comparar com os outros, porque eles são a referência para a gente saber se a gente merece ou não alguma coisa, né? Então, às vezes, você pode ter esse pensamento de que, eu acho que eu não sou capaz, porque você aprendeu lá atrás a se comparar com aquele mais inteligente, o nerd da turma, ou simplesmente era aquele que não tinha vergonha de se expressar. Sabe quando você sabia a resposta, mas tinha vergonha de falar? Daí você passou a acreditar numa mentira, de que você não era tão inteligente assim, ou tão capaz assim, quando na verdade às vezes só faltou espaço para que você demonstrasse para si mesmo do que você sabia, o que você era capaz. Então, esse discurso aí da recompensa, que a gente ouve muito dos nossos pais também reforça essa sensação de desmerecimento, porque se a gente não faz aquilo que as pessoas querem quando a gente é criança, adolescente, a gente não tem aquilo que a gente deseja. Então é um discurso da recompensa, assim, se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Se você for bem nas provas, você vai ganhar um presente. Ou se você passar de ano, você ganha uma viagem. Então é sempre assim, se você fizer alguma coisa, eu te dou alguma coisa. Então a gente, nem sempre esses discursos, eles têm uma intenção boa a maioria das vezes, mas nem sempre eles são justos, né? Eles às vezes só estão te ensinando a seguir regras, né? A seguir padrões. E daí você aprende que você tem sempre que estar agradando alguém para merecer o que você deseja. E olha que coisa ruim, né?
que a gente aprende. Então a gente aprende que sucesso, felicidade, amor, a gente não merece. A gente precisa estar sempre fazendo algo para conquistar isso, né? E daí a gente bloqueia quando a gente sente que não tá fazendo aquilo que é esperado da gente. Olha só no que dá. A gente aprende a conquistar também muitas coisas que não fazem sentido pra gente, né? Por exemplo, às vezes você aprende que você tem que fazer uma faculdade, mas no fundo do seu coração o que você deseja é ter uma vida escapista no meio do campo, plantar para comer e é isso que você queria. Mas você aprende a fazer aquilo que as outras pessoas te ensinaram e você busca isso, e se você não conquista, você se sente desmerecedor. Tá vendo? É um ciclo, né, que faz com que, se a gente não perceba essas crenças e não saiba o que é importante pra gente, a gente vai viver perdido, né? Então é muito importante esse trabalho de autoconhecimento. Depois dessa live aqui, eu vou estar disponibilizando lá na minha área de assinantes um vídeo exercício para descobrir todas essas crenças de desmerecimento, desfazê-las e desbloquear tudo que é bom para chegar até você e para você fazer acontecer o melhor da sua vida, se aceitar como você é, se sentir merecedor do jeito que você é e deixar que as coisas cheguem até você. As coisas, as pessoas, a realização, as experiências, tudo aquilo que você deseja. Então, uma reflexão que eu queria propor aqui agora é o que você aprendeu a fazer por merecer, mas que hoje você vê que não é bem assim, que por mais que você faça, você não conquista o que você deseja. Muitas vezes eu atendo no coaching muitas mulheres que aprenderam a buscar um casamento, um relacionamento para um casamento. É daí casa, descasa, casa de novo, descasa, e daí fala, não quero saber mais de casar também, porque só foi frustração. Porque aprendeu que aquilo era sinônimo de felicidade, né? Então, a gente conquistou, batalhou para conquistar aquilo, para fazer por merecer aquilo que seria símbolo de felicidade, e daí descobriu que não tem nada a ver, né? Que pode ser muito mais feliz, sem precisar, sem isso ser uma obrigação, sem isso ser uma regra na vida. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver, tem algumas crenças, né? Por exemplo, assim, naquela questão da barganha lá, do discurso da recompensa, né? Se você comer tudo, você ganha sobremesa. Se você for bom aluno, eu te dou um presente. Se você for na igreja, eu te dou o que você quer. Ou se você for um bom filho, for um bom irmão para os seus irmãos, você ganha isso, ganha aquilo. E daí a pessoa não se conscientiza do bem que está naquela. E daí ela pode entender que se ela não faz tudo conforme o roteiro, lá conforme aquilo que é esperado pelos outros, ela não merece tudo de bom. Então ela não, esse tipo de educação que fica ali sempre ensinando que precisa fazer algo para ter algo, né? Não fazer algo porque aquele fazer é importante, mas é sempre para ter um resultado, faz com que as pessoas não tomem consciência da ação e do quanto é importante aquela ação e do quanto aquela ação pode fazer bem para elas mesmas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar aí na nossa sociedade, né? Por exemplo, se você entrar na faculdade, eu te dou um carro. Ou se você sair da faculdade com diploma, eu te dou um carro. Em geral, né? O que isso ensina é que se você fizer o que os outros querem, você merece ganhar, do contrário, você não merece. E daí você pode... Se você for uma pessoa que você colecionou aí frustrações para os outros em não fazer o que eles diziam que você tinha que fazer, você pode carregar uma sensação de desmerecimento e bloquear vários processos na sua vida e não deixar que a sua vida flua do seu jeito, porque você se sente culpado por não ter agradado, por não ter satisfeito as expectativas dos outros. E daí a sua sensação de desmerecimento pode ser por isso também. Bom, às vezes, né, eu já falei que a gente nem quer aquilo que a gente aprende a buscar, daí a gente tá ali insatisfeito, infeliz e ainda se culpando porque não fez a vontade dos outros, né?
Então, uma reflexão aqui nesse vídeo mesmo para vocês. Se merecer é se encaixar, é deixar de ser você, vale a pena você ser merecedor no conceito dos outros, das outras pessoas? É impossível agradar a todos, certo? É impossível ser perfeito também, né? Porque ser perfeito, na verdade, é ser padrão. Ninguém é perfeito aqui. Então, a consequência de você não ser perfeito e nem ser padrão é essa sensação de desmerecimento que eu falei pra vocês, né? É um patamar inatingível. E aí a gente acaba não satisfazendo os nossos desejos do coração, que são genuínos, que atendem os nossos valores, aquilo que é mais importante pra gente, porque a gente já tá cansado de estar frustrado, de estar frustrando as expectativas dos outros, né? E aí, às vezes, se você sente isso, você acaba se sabotando coisas boas na sua vida, bons relacionamentos, bons trabalhos, bons projetos. Você nem sequer, às vezes, desenvolve algo, né, que você sonha, que você gostaria, porque você não se sente merecedor, porque, na verdade, você frustrou as expectativas dos outros, não se encaixou, e daí tá se sentindo culpado por isso. Outra coisa que pode acontecer é você achar que você vai ser egoísta, se você deixar acontecer tudo de bom que pode acontecer na sua vida. Você pode pensar assim, ai de mim ter o que não mereço, né? Todo mundo vai perceber, vai me chamar de egoísta e vai me excluir. Eu fiz esse exemplo, assim, de pensamento, mas é um pensamento que tem várias variantes, né? Mas muito comum, as pessoas podem se sentir egoístas de serem abundantes, de receberem tudo aquilo que elas têm capacidade para receber, né? E aí elas têm medo de ser excluídas pelos outros por isso. Porque quem é infeliz não incomoda, né? Quem não tem sucesso não incomoda. Quem não é abundante não incomoda, né? Agora, quem tem tudo isso que todo mundo quer ter, que é abundância, felicidade, sucesso, amor, acaba chamando a atenção. E daí, se a pessoa tem lá no fundo essa sensação de que ela não merece, ela pode tanto se sabotar, ela pode se sabotar para não ser excluída pelos outros. Por quê? Porque para o ser humano a exclusão equivale à morte. Porque lá atrás, os nossos antepassados, se a gente era excluído do nosso grupo, a gente morria. A gente precisava viver em grupo. Então, ninguém quer ser excluído, nem emocionalmente, nem fisicamente. Nós somos seres gregários, seres de afetos, e a gente precisa estar sempre com a presença dos outros, né? A gente traz essa herança aí no nosso cérebro primitivo. A gente sabe que não se sobrevive sozinho, né? Principalmente emocionalmente hoje em dia. Então, a gente sacrifica a própria autenticidade para não incomodar os outros, né? E pra gente, pelo menos, merecer pertencer à realidade em que os outros estão inseridos, né? E até que ponto vale a pena a gente pertencer à realidade em que os outros estão inseridos, né? Na verdade, o que está acontecendo muito hoje em dia é essa criação de novas tribos, de pessoas que estão criando novas realidades e a gente está podendo se inserir numa realidade em que valores são parecidos, né? Em que as pessoas são mais parecidas e a gente não precisa ficar aí seguindo certos padrões de infelicidade, que é o que a meritocracia, fazer por merecer, se encaixar traz, né? É uma afronta à nossa autenticidade. Então, a sensação de desmerecimento também vem dos discursos dos nossos pais, como eu já falei pra vocês, né? Você não tá merecendo passear no final de semana porque você brigou com seus irmãos, né? Se comportando assim, você não vai ganhar presente de Papai Noel. O coelhinho da Páscoa não vai te dar ovo de Páscoa. A intenção é boa, como eu já falei na maioria das vezes, mas isso, em vez de nos gerar consciência da importância daquele ato nosso, daquela nossa atitude, daquela nossa postura para a nossa vida, isso faz com que a gente fique condicionado a atender o que as outras pessoas nos demandam para ter aquilo que a gente aprende que é bom ter. E nem sempre é. Se a gente se
conscientiza da alteridade, do respeito, dos resultados da dedicação, a gente toma consciência e não fica com essa sensação de desmerecimento, né? Então, é importante a gente sentir que a gente está com a consciência tranquila, está sendo empático, não está invadindo o espaço do outro e desfazer essa sensação de desmerecimento que não tem razão de ser. Ela simplesmente foi criada porque lá atrás a gente não atendeu às expectativas dos outros, ou não se encaixou, né, como era esperado que a gente se encaixasse. Então a gente aprende que tem que mudar para merecer, mas isso é uma mentira. A gente se encaixa, fica ali apertado dentro da caixa, né, se sentindo desmerecedor, não cresce, não transborda, não faz bem para ninguém, não contribui com a sociedade, né? Então a gente precisa ser a cada dia mais quem a gente é, porque assim a gente transborda, recebe mais da vida naturalmente, sem precisar bloquear isso, e faz bem a quem está ao nosso entorno também. No meu livro, a gente tem vários exercícios para desarmar esses condicionamentos. Tem vários capítulos que são especiais assim nisso, para a gente entender esses condicionamentos que estão aí na nossa mente, desarmá-los e conseguir ser quem a gente é, pensar do jeito que a gente quer pensar, valorizar aquilo que a gente valoriza de verdade, sem culpa, sem sensação de desmerecimento alguma, adquirir essa consciência de quem nós somos, né? No meu livro tem muitos exercícios pra gente desapegar de tudo isso, chama-se Desafio do Desapego, tá aí no link da bio. Soltar essa sensação de desmerecimento, não sentir mais isso e ser muito mais abundante, né? Ninguém vai poder culpar a gente da gente estar sendo abundante e estar distribuindo bênçãos ao nosso redor, né? Uma flor que desabrocha e tem aquele colorido bonito e perfuma o ar e traz alimento para muitos insetos e enriquece todo aquele bioma, ela não pode ser culpada de nada. Da mesma forma a gente, se a gente for o nosso melhor, se a gente for primeiro quem a gente é e se permitir ser quem a gente é, ninguém pode nos culpar de nada e a gente não pode se sentir desmerecedor por isso. Na minha área de membros, como eu já falei, está disponível um vídeo com exercícios para desfazer essa sensação, desfazer essas crenças relacionadas aí a essa sensação, para desbloquear os fluxos de coisas boas na sua vida, desbloquear os seus passos, as suas ações, a sua proatividade, de realizar, de fazer acontecer todos os seus projetos, a sua vida de verdade, né, da forma que você quer. Então tá lá, gente. Se vocês não conhecem, tá no link da bio também, a minha área de membros, com vários tipos de assinatura, conforme você quiser. E tem lá o nosso vídeo aí, exercício, com folhas de exercícios para baixar também, para fortalecer aí esse entendimento desse vídeo de agora e fortalecer o nosso poder pessoal e a nossa sensação de merecimento, que é uma sensação natural de todos os seres, se conectar e ser cada vez mais forte, mais potente, mais realizador, mais belo. Até o próximo vídeo, então, gente, semana que vem. Tchau, tchau!